Dando sequência, né, ao nosso 7º CIDESPORT, nós temos agora uma palestra, a dinâmica do mercado portuário e a competição do setor, case da Portonave, e eu convido, né, o professor Rogério João Lunques, que é professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em contabilidade e administração aqui da Universidade Federal, para que faça a devida mediação. Tudo bem, professor Rogério? Obrigado, Ademar. Obrigado, Sandra, pelo convite, né? Uma honra e uma satisfação estar aqui. Então, para a gente dar prosseguimento à segunda palestra da tarde, então, a gente convida, então, o diretor Osmar de Castilho Ribas, né? Que é formado em ciências econômicas, né? É um hábito, né? Ciências contábeis, tá? Pelo Centro Universitário Franciscano do Paraná, né? E ele é diretor, então, superintendente da Portonave S.A. Terminais Portuários de Navegantes, né? Então, a palestra do diretor Ribas vai ser sobre a dinâmica do mercado portuário e a competição do setor, o case da Portonave. Diretor Ribas, por favor, é uma honra e, por favor, fique à vontade para a sua palestra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Rogério. Muito obrigado aí, professor Ademar, pelo convite, pela oportunidade de trazer temas aqui relacionados ao setor dos CIDESPORTs. Parabéns aí pela gestão dos CIDESPORTs, essa adaptação aí ao novo modelo, né? Parabéns aí a todos que estão organizando, mais uma vez, um evento bastante consistente. Eu vou falar um pouco aqui, então, desse contexto do mercado, principalmente do mercado de containers, focar aqui no mercado de containers, e o case da Portonave. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de uma apresentação rápida. A ideia é passar aqui por um pouco do histórico e da estrutura, um pouquinho dessa dinâmica do mercado e quais os desafios nós estamos enxergando nesse contexto. Então, para contextualizar, nós somos um projeto Greenfield. Começamos essa foto, primeira foto é uma foto de 2005, quer dizer, esse era o grande desafio de transformarmos esta área em Navegantes, na margem esquerda do rio Itajaí-Açu, num terminal portuário. Dentro da polêmica que surgiam os TUPs, né, os terminais privados, na Lei 8.630 ainda, e a dinâmica e a discussão do conceito da carga própria. Nós fizemos esse terminal em 2 fases até agora, né, ainda temos mais etapas para desenvolver. A segunda foto aí de 2010 e depois a foto atual já com a expansão. Nós duplicamos a capacidade do terminal desde a concepção inicial. E o primeiro grande ponto é a questão dos investimentos. Os terminais portuários que já nascem alavancados têm uma característica de custos afundados desde a sua concepção, precisam de investimento em termos constantes. Todo o tempo nós definimos e traçamos novos investimentos para manter os terminais atualizados e para nos mantermos competitivos. Então, nós somos um projeto Greenfield, embora a nossa autorização seja de 2001, nós estabelecemos de 2001 a 2005 toda a estruturação do terminal para podermos começar a obra em 2005. Em 2007, ao final de 2007, nós começamos a operar e aqui já chegavam também os nossos primeiros STS, os nossos ship to shore, os primeiros portainers recebidos em 2007. Em 2009, concluímos a nossa câmara frigorífica, uma câmara totalmente automatizada. Em 2010, nós inauguramos a Avenida Portuária, fizemos uma avenida específica unindo trânsito do terminal diretamente com a BR-470 e doamos isso para o governo. Em 2011, recebemos os nossos primeiros RTGs, os chamados Transtenders. Em 2013, já trazíamos mais 3 Ship to Shore e mais 5 RTGs. E em 2016, concluímos a segunda fase do nosso empreendimento.
Então, uma grande característica deste mercado competitivo é o nível de investimento que deve ser permanente para que os terminais sejam atualizados, se mantenham competitivos e que nós não percamos espaço nesse mercado cada vez mais dinâmico. E a partir da nova lei dos portos, diminuiu-se a barreira de entrada, portanto, novos players vieram para esse mercado, o que é muito bom em termos de competição. Nós temos aqui a nossa Interlândia, ou seja, nós concorremos muito diretamente de Paranaguá até Imbituba, é um mercado bastante competitivo, temos vários players aqui, em Paranaguá, um terminal arrendado, Itapuá, um terminal, um TUP, um terminal privado também, São Francisco, um porto público com arrendamentos, Navegantes, Itajaí, um porto público, Navegantes, um terminal privado, e Imbituba, um porto público. E também concorremos com cargas que demandam Santos ou demandam Rio Grande. Portanto, essa Interlândia ela é bastante extensa e traz aqui uma competição entre todos esses players. Aqui trazendo mais para próximo da nossa região, temos aqui o Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açu, o segundo maior movimentador de contêineres do país, e com uma situação diferente, um terminal privado, exatamente em frente a terminal arrendado do Porto Público. Então, nós vemos na margem esquerda o terminal da Portonave, na margem direita a IPM Terminals, dentro do porto com um arrendamento dentro do Porto Público. Nas áreas em verde, nós ainda temos áreas para expandir, o nosso negócio ainda prevê expansão, temos espaço para continuar crescendo, e isso é muito determinante para o índice de produtividade, que nós tenhamos área suficiente para garantir que este layout esteja adequado e para garantir que os nossos processos possam ter celeridade. Experimentamos e ouvimos ontem o Dr. Marcelo Salles, Dr. Fábio Lavor, falando da desestatização do Porto de Itajaí. Então, tem aqui um outro conceito aí para os próximos 2 anos, uma outra modalidade que o governo vem apostando muito, falando hoje dos prioritários, né? Codesa, Porto de Santos e Itajaí, provavelmente todos com modelos diferentes, adaptados aí às condições regionais, mas uma novidade nesse segmento e certamente a atração de novos investimentos privados que vai trazer ainda maior capacidade instalada e, portanto, acirrar a competição aí nesse segmento. Os portos não atuam de forma isolada, os portos dependem e fomentam também toda uma retroárea. Este é um exemplo do que nós temos no Complexo Portuário de Itajaí, em que nós temos mais 4 TUPs, 4 terminais privados, trabalhando muito mais nesta área de apoio. Temos vários CLIAs também fazendo a concorrência dessas cargas e o apoio. Então, temos uma estrutura muito grande baseada na movimentação dos terminais, dos maiores terminais, no caso Portonave e IPM, e toda esta movimentação gera novos negócios, gera nova fonte de receita e empregos para toda uma região. O fortalecimento dos portos fortalece as suas regiões. Como é que está a dinâmica desse mercado? Eu trouxe aqui os números do Datamar, o ranking do Datamar fechados até setembro deste ano, um ano atípico por toda essa condição que estamos vivendo, e mostra a dinâmica que esse mercado tem na movimentação e nas suas variações. Ao compararmos 2019 com 2020, olhamos, por exemplo, na exportação, separei aqui exportação e importação. Na exportação, nós vemos a competição em Santos, a Santos Brasil com uma queda na exportação de 21%, o BTP crescendo 29%, o DP World crescendo 20%. Portanto, não existe uma condição linear nesta competição. Cada terminal buscando seu espaço, definindo a sua estratégia operacional e comercial. E, portanto, essa variação. Então, vemos que não houve alteração aí entre os 4 primeiros, porém com condições diferentes. Mesmo no estuário do Itajaí, nós vemos a Portonave na exportação crescendo 13% e a IBM crescendo 22%. Então, temos condições diferentes no próprio estado, o Itapuá ali caindo 7%,
o DP World cresceu 20%, o Tecon Rio Grande menos 3%. Então, uma dinâmica nesse mercado que mostra a intensa competição e a estratégia que cada terminal precisa ter para continuar sendo competitivo e concorrendo. No sentido da importação também, essa dinâmica da mesma forma, né? Nós, como Portonave, neste segmento, caímos 11%, vemos no mesmo estuário, exatamente em frente, a IPM crescendo 10%. Se observa em Santos também, né? O Santos Brasil retomando aqui a segunda posição de importações do país, né? Considerando somente os terminais, o TCP na terceira posição, mas todos com índices de variação diferente, o que demonstra que este mercado é um mercado que favorece a competição, que fomenta a competição, e desta maneira os terminais precisam estar sempre atualizados e manter o seu padrão, o seu nível de investimentos. Quando eu trago para o histórico do mercado de Santa Catarina, para ilustrar um pouco a entrada de novos players, Portonave ali em vermelho entrando em 2007, vemos a Portonave ganhando o mercado com seus investimentos, vemos um novo player entrando em 2011, que foi o Porto Itapoá. Alguns portos perderam competitividade, está muito evidente isso, caso no container pelo menos, né, que é o mercado a que eu me refiro. Isso aconteceu com São Francisco, com Imbituba, buscaram outros nichos de mercado, e hoje nós temos uma concentração, uma polarização maior no estado de Santa Catarina entre os três terminais, IPM Itajaí, Portonave e Itapoá. Eu mostro aqui um pouquinho nesse gráfico essa dinâmica. Ou seja, em 2005, nós tínhamos em Santa Catarina apenas 3 terminais destinados a container. O quarto terminal, que entrou em operação em 2007, Portonave, e com a Portonave, os 3 primeiros portainers e os 8 primeiros transtainers que vieram para o estado de Santa Catarina. Então, portanto, nós estamos vendo aqui uma grande condição de produtividade. Nós estamos falando de equipamentos com a capacidade nominal de 50 movimentos por hora, equipamentos que hoje estão fazendo no nosso terminal perto de 38, que é uma das melhores produtividades aí a nível mundial e seguramente do Brasil. E, portanto, num estado que tínhamos nenhum antes de 2007 ou até 2007, nenhum portainer, nenhum transtainer, com a entrada depois de Itapoá em 2011 e o investimento dos terminais já existentes, hoje nós contamos com 6 portainers no estado e 35 transtainers. Então, aqui um grande ganho de produtividade, imaginando que são equipamentos adequados e equipamentos que têm toda a condição de garantir índices de produtividade e satisfazer os clientes que atracam nesses terminais. Olhando para essa dinâmica do container a nível sudeste-sul, trazendo para essa dinâmica da competição, eu tracei aqui desde a entrada em operação da Portonave em 2007 até o ano passado os números fechados, e nós observamos aqui o crescimento do estado de Santa Catarina de 114% contra 44% em Santos, contra 77% do Paraná, contra 15% do Rio Grande do Sul. Então, perfeitamente conseguimos observar aqui o investimento, o aumento da competição entre os terminais e, por outro lado, um aumento muito expressivo de carga. Então, Santa Catarina mais do que dobrou a sua movimentação efetiva de contêineres, considerando aqui os contêineres cheios de longo curso. E especificamente aqui no nosso complexo portuário de Itajaí, nós devemos neste ano, apesar de toda a crise, apesar desta ebulição em termos de mercado, chegar aí acima de 1.300.000 TEUs, que será o recorde histórico de todo aqui o nosso período operacional. Isso mostra
que temos aí condição de continuar absorvendo esta carga e continuarmos sendo competitivos e crescendo em termos de market share. E quais são os nossos desafios, né, ou alguns deles? Como é que nós enxergamos isso? Nós temos uma dinâmica de terminais e linhas de navegação, ou seja, o cliente hoje tem muita opção de escolha de terminais e linhas de navegação, competindo por esta carga. Tanto terminais quanto as linhas precisam melhorar ainda mais o seu serviço, continuar investindo. Nós temos essa necessidade de investimento permanente, não se pode em nenhum momento estancar o investimento, nós precisamos ter segurança e previsibilidade para continuar investindo, principalmente hoje que o Brasil disputa o capital com vários outros países. Temos um prêmio que precifica custos mais altos na atração de capital se não tivermos uma estabilidade regulatória, uma segurança jurídica. Então, esses pontos eles não podem ser tratados de maneira isolada, nós precisamos ter isso olhando no seu conjunto e, paralelo a isso, também a capacidade de dotarmos o Estado de infraestruturas de acesso. Nós discutimos já há longo tempo a condição de BR-470, o acesso específico aos portos, aqui na região de Itajaí, a próprio acesso da BR ao terminal. Precisamos fazer com que esses processos também andem e, desta forma, nós incentivamos a competição trazendo uma régua mais alta, ou seja, o que vai se exigir dos terminais é cada vez mais condição de produtividade. Hoje, na Portonave, nós temos operado perto de 2.000 caminhões dias, nos dias de pico, um pouco acima disso, com um período de operação perto de 22 minutos, o que é muito rápido e nos dá condição de escoar todo esse volume sem gerar um gargalo. Porém, essa infraestrutura de acesso precisa ainda ser melhorada aqui em todo o nosso estado e talvez em termos de país. A disponibilidade de linhas de serviços na costa brasileira, hoje são 28 serviços disputados pelos terminais. Os armadores têm opção de negociar com os terminais melhores condições e os terminais, portanto, vão cada dia mais precisar incrementar a sua condição de produtividade, de condição de acesso, para que esses armadores tenham uma operação rápida. Então, hoje são 18 serviços de longo curso, e nós temos aí 10 feeders e feeders de cabotagem. A discussão também, que já passou aqui por esse ambiente da BR do Mar, que deva favorecer aí um incremento da navegação de cabotagem, e mais um desafio para os portos e terminais absorverem esta carga. Do ponto de vista estratégico aqui no Complexo Portuário do Rio Itajaí, nós trazemos alguns pontos de atenção. Um deles é com relação à profundidade. Felizmente, eu trouxe aqui uma curva só para ilustrar, nós tínhamos 13 metros de profundidade, perdemos profundidade e hoje recuperamos e temos operado muito bem com uma profundidade de 14,3 no canal externo, uma profundidade parecida com essa na bacia de evolução e nos berços. Trabalhamos aqui com maré de 1 metro, uma folga abaixo da quilha perto de 60 centímetros. Hoje estamos conseguindo operar sem restrição nesse sentido, mas esse é um ponto de atenção permanente. Eu acho que o Dr. Marcelo Salles aqui, a Autoridade Portuária de Itajaí, conseguiu equilibrar esse contrato de dragagem, o que nos garante uma dragagem de resultado, e isso é bom para todo o nosso complexo, e isso é bom, obviamente, para todo o estado de Santa Catarina, por nos permitir operar os grandes navios, operar os navios com a sua capacidade total. E nisso, nós trazemos essa necessidade de observarmos e estarmos preparados para operar os maiores navios. Nós trabalhamos aqui, ao longo dos anos, esse desafio de atender os grandes navios. Quando começamos a operar, no caso Portonave, lá ao final de 2007, início de 2008, nós operávamos navios de 260 metros.
Hoje nós estamos aptos a operar e já operamos navio de 350 metros, perto de 350 metros. Então é um grande crescimento. Essa é a tendência dos armadores, no sentido muito lógico de uma economia de escala, de um ganho por ter uma consignação maior dos seus navios e reduzindo o número de navios em cada linha. E o grande desafio, não só do complexo, mas de todo o país, é estar preparado para receber navios de 400 metros no futuro. Como é que nós estamos tratando isso aqui no complexo portuário? Nós temos uma nova bacia de evolução. Essa bacia de evolução teve a sua primeira fase concluída. O objetivo dela é levar a que possamos receber os navios de até 400 metros. Atualmente, o maior navio que já operou na costa brasileira, o único porto que foi capaz de fazer esta operação, fomos aqui, o terminal aqui no complexo portuário, recebemos o APL Paris com 347 metros, que foi o maior navio que já operou na costa brasileira. Isso foi uma grande inspiração para todo o complexo do porto de Itajaí, em função das restrições naturais, por estarmos numa foz do rio, um grande desafio que todos os players aqui participaram, tivemos uma união de esforços para viabilizar essa obra e para superarmos este importante gargalo, essa importante restrição. Hoje já se fizeram mais de 200 manobras na bacia de evolução, o que garantiu uma produtividade ainda maior, um tempo menor de espera. Hoje nos permite que esses navios possam estar atracados em ambas as margens, sem que uma tenha impacto na outra. E obviamente, com isso, conseguimos ter uma disponibilidade de berço muito maior e voltado à satisfação dos nossos clientes. Em termos de grandes números, portanto, e aqui só reforçando, nós agora ainda precisamos terminar a segunda fase, e essa é uma reivindicação junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. Nós precisamos concluir a segunda fase da bacia de evolução, hoje funcionando muito bem, a praticagem já absolutamente segura de toda esta operação, uma navegação a ré, ou na entrada ou na saída, e esse giro sempre na nova bacia, facilitando bastante todo o nosso processo operacional. Em termos de portonave, fazendo este resumo, nós completamos aí o nosso 13º ano de operação, tá? de uma autorização, de um contrato de adesão de 2001, portanto, o tempo de maturação do processo e o tempo de operação e o desenvolvimento que o terminal teve até agora, que já nos levou a operar perto de 8,3 milhões de TEUs. Já fizemos aqui no nosso berço mais de 6.900 escalas. Temos hoje uma produtividade média navio, movimentos por hora, navio de 116 movimentos por hora, que é um dos mais expressivos do país, ou que é o mais expressivo do país. No ano passado, considerado pela ANTAC o terminal mais produtivo do país no containers, em termos de movimentos por hora. Nós temos hoje, estamos conseguindo garantir um tempo médio de permanência do caminhão no porto de 22 minutos, que é muito rápido. O motorista consegue em 22 minutos entregar ou receber um container. Isso faz com que ele também produza muito mais, podendo repetir essa operação várias vezes durante o dia. Portanto, o ganho de eficiência se reflete em toda a cadeia produtiva. Isso reduz custo, isso aumenta a segurança, isso é mais sustentável, porque não se perde tempo neste processo e se otimizam os recursos. Nós, como portonave, optamos por termos todos os trabalhadores diretamente vinculados ao terminal, optamos, portanto, por não ter a sistemática da utilização do trabalhador portuário avulso. Entendemos que, pelo processo de produção hoje do nosso terminal, nível de ocupação, isso nos garantiria uma condição melhor operacional, e aí, embora tenhamos essa opção pelo custo fixo, decidimos pelo vínculo e temos, portanto, todos os nossos profissionais vinculados,
atualmente 986, esse número aí ficando entre 990 a 1.000 trabalhadores efetivos no terminal. De maneira geral, era isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Permaneço aqui também à disposição. Deixo um tempo para nós debatermos e que eu possa esclarecer aí alguns pontos. Muito obrigado pela oportunidade. Vou terminar aqui de compartilhar e permaneço aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, diretor Castilho. Obrigado pela excelente apresentação. Ficamos maravilhados aqui, na verdade. Temos algumas perguntas, diretor. O Ademar aqui nos pergunta: o nível de competitividade de um terminal depende das estratégias adotadas, né? Então, e o tempo de resposta de uma estratégia está sendo mais rápida ou também, de certa forma, mais lenta, né? Ou seja, os resultados podem ser imediatos? Como está esse time da questão de resposta a uma demanda, por exemplo? Essa resposta, ela não se dá isolada, porque os investimentos aqui, por vezes, eles demandam um tempo maior de maturação. Nós estudamos esse negócio olhando sempre para o futuro e tentando entender, nesta lógica de mercado, quais serão os pontos de restrição. Cito o exemplo que falamos aqui ao longo da nossa bacia de evolução. Nós primeiro fizemos um estudo junto com o Porto Itajaí para definir qual era, que nós denominamos do Itajaí Max, ou seja, qual era o maior navio que nós poderíamos operar somente ajustando procedimentos, treinando, melhorando o controle. Isso tinha um limite pela infraestrutura implantada. E nós precisávamos, paralelamente a isso, sabíamos que seríamos alcançados por essa limitação, então nós precisávamos trabalhar com uma alternativa que fosse mais ampla. E nós trabalhamos, paralelamente a isso, nós trabalhamos no desenvolvimento de uma nova bacia de evolução. Então, no porto que tinha a sua restrição, que estava na foz do rio, com essa condição de longo prazo, embora isso também tenhamos tido um atraso, nós perdemos movimentação no ano passado em função das limitações, mas nós conseguimos operar neste ano, e como eu demonstrei lá, já fizemos mais de 200 operações, o que nos deu essa condição. Os terminais exigem, portanto, respostas rápidas, mas nem sempre a implantação dessas respostas se dá no tempo ideal. E por isso eu enfatizo a busca pela segunda fase da bacia de evolução. Nós trabalhamos também para a adequação dos nossos berços, porque os navios de 400 metros estarão aqui no futuro, e nós não podemos esperar que esses navios batam as nossas portas para tentarmos alguma solução. Esta é uma solução que precisa ser encontrada em conjunto, tá? Governo federal, essa infraestrutura. Isso passa pela discussão da desestatização do Porto do Itajaí, como isso ficaria, a atratividade mesmo dos players que forem disputar esse bid estará com relação a isso, com relação a sua capacidade e, portanto, o apetite, o nível de outorga, a busca que se fará para precificar esses terminais vai passar também pela sua condição. Então, a resposta precisa ser muito rápida em todos os sentidos, em tecnologia, em infraestrutura de acesso, em pessoas. Nós temos, considero um grupo fantástico, que talvez é um dos nossos grandes diferenciais, que conseguem superar essas limitações e nos manter produtivos e competitivos. O Brasil movimenta em torno de 10% da movimentação mundial de contêineres. Isso é uma oportunidade? O que o Brasil, o governo, precisa fazer para aumentar essa movimentação? Eu creio que vai um pouco na resposta anterior, já, de certa forma, na verdade. Eu acho que sim, eu acho que vai um pouco nessa condição da resposta anterior, mas vai também na condição da própria capacidade da nossa indústria. Então, o que nós observamos em Santa Catarina me parece muito claro. Nós temos uma indústria em Santa Catarina muito pujante, temos aqui um agronegócio que funciona muito bem, que tem uma capacidade de produzir e de exportar. E isso também pressiona os portos, nós precisamos atender isso. Então, quando nós temos uma economia mais forte, quando nós temos infraestrutura nos portos, nós também fortalecemos
esta economia, fortalecemos essa indústria, porque reduzimos aí o chamado custo Brasil. O custo Brasil não é só burocracia, o custo Brasil também é ganharmos produtividade, sermos tão produtivos quanto as maiores economias em toda a cadeia, né? Desde da indústria, a produção de insumos, e sermos produtivos para escoar. Portanto, este conjunto precisa funcionar. E aí fica muito claro quando nós vemos Santa Catarina, que é hoje o 6º PIB, se não me engano, do país, tendo a 2ª maior movimentação de contêineres. E quando a gente fala de contêineres, carga de alto valor agregado, né? Carga que gera outros negócios. E, portanto, eu acho que esse conjunto de trabalharmos as condições de governo, as condições de iniciativa privada, aumentar a condição para que a iniciativa privada venha para esse negócio, eu acho que é essa a determinação do governo. Nós vimos aí a conversa do Dr. Fábio Lavor, o governo buscando parcerias, tentando atrair esse capital, e eu acho que capital e governo, capital estrangeiro, que é uma das nossas demandas atuais, vai nos garantir essa competitividade, e acho que para Santa Catarina é fantástico termos a condição operacional de contêineres que temos atualmente. Temos mais algumas perguntas. Qual a expectativa assim, de crescimento do Porto nos próximos anos? Há algum projeto, alguma... porque você apresentou, houve um crescimento acelerado, né, desde a abertura até o presente momento. Há alguma expectativa para frente assim, de crescimento do Porto? Assim, nós temos uma perspectiva de crescimento, nós temos áreas ainda para crescer. Hoje nós temos uma infraestrutura muito boa, nós ainda operamos com condições perto de 50% da nossa capacidade. Nós temos um estudo, os estudos internacionais mostram que você precisa expandir a partir de 65%, 70% de ocupação. Quando você tem acima de 70% de ocupação, os teus índices de produtividade caem, portanto, o teu custo fica maior, você desagrada mais aí o teu cliente. Nós estruturamos um master plan, olhando para esse futuro. Nós ainda estamos longe de chegar ao nosso ponto e temos áreas, portanto, podemos ampliar a área, trazer novos equipamentos. Isso nos dá a condição e principalmente, né, de recebermos os navios maiores, com maior, à medida que você consegue receber navios maiores com maior consignação, isso aumenta também a tua condição de produtividade e reduz custo. É essa a nossa visão. Nós trabalhamos com a expectativa de um crescimento de 2 vezes PIB mundial, porque nós também vemos a condição do crescimento da containerização, e nós apostamos muito nisso. Vemos a containerização crescendo mais do que o PIB mundial, a tendência de mais produtos vindo para dentro do container. O container está muito consolidado, então nós enxergamos desta forma. Obviamente estamos aí passando por um ano atípico, mas estamos passando por um ano atípico em que nós, Portonave, estamos crescendo na média perto de 10%, e é um crescimento fantástico para isso, com um certo desbalanceamento no mercado, mas nós estamos conseguindo superar. Eu acho que também esse momento trouxe a visão do sentido imprescindível dos portos nesta operação para que a economia não pare, né? É uma atividade essencial. Os trabalhadores portuários se dedicaram muito para atender isso, e principalmente nós tivemos gaps, tivemos picos, e a produção teve que ser reorganizada. Nós, felizmente, conseguimos manter índice de produção, índices de produtividade, incrementamos a nossa produtividade, apesar de toda essa dificuldade que aí temos. O Porto de Itajaí também, o terminal da IPM em frente também com crescimento, o segmento de contêineres no geral com crescimento. Então, eu vejo muito boas perspectivas para o nosso segmento. Precisamos manter nível de investimento e deixar que os terminais concorram entre si por esta carga e por melhores resultados. Diretor, em decorrência, a pandemia, na verdade, não acabou afetando a operação do Porto. Essa diferença entre o crescimento da exportação e a diminuição da importação, ela está muito alavancada na questão da variação da moeda, né? Da supervalorização do dólar frente ao real, não é isso? Eu acho que ela tem o seu impacto na valorização do dólar perante o real, tem o seu impacto, mas neste ano nós observamos claramente
uma dificuldade com relação à pandemia, pelos momentos que passamos e pela diferença de tempo do contágio em cada região. Então, nós vimos isso acontecer na Ásia e toda a dificuldade que a Ásia teve naquele momento de organizar, e ao desorganizar a Ásia, que é o grande parceiro comercial hoje do mundo, né, não só do Brasil, isso também desbalanceou a condição dos portos aqui. Então, nós vimos, num determinado momento, a importação de Ásia cair, e aí não só pelo efeito câmbio, porque a indústria também se ressentiu um pouco aqui. Nós somos grandes importadores de matéria-prima, a indústria de Santa Catarina importa a matéria-prima também, exporta produtos acabados, então a indústria também teve o seu momento ali, e as coisas no mercado do shipping não se acertam tão rapidamente, porque nós temos aí um transit time com a Ásia de 40 dias, 45 dias, dependendo aí da rota e das escalas. Depois nós tivemos essa crise na Europa também, com o fechamento, com o lockdown aí de algumas economias, que também, para onde também exportamos, de onde também compramos. Isso aconteceu também com os Estados Unidos, mesmo com os nossos parceiros aqui embaixo de Mercosul. Então, o mercado se estruturou e a atividade portuária teve que se adequar a isso. Então, o câmbio foi mais mas nós já enfrentamos essa condição de câmbio em várias outras ocasiões, nos ajustamos a ela. Só que agora é a tempestade perfeita, né? A crise mundial, o câmbio da forma como aconteceu. Então, passamos por tudo isso, mas aí a velha máxima de que mares calmos não fazem bons marinheiros, né? A gente usa todo dia isso lá no terminal, tivemos que nos adaptar aí, acho que vamos sair bem ao final dela. Muito bem, a gente agradece a excelente palestra, diretor Castilho. Obrigado mesmo por sempre contar com você durante o CIDESPOR, né? E a gente, em função do adiantar da hora, não sei, uma última palavra e a gente dá por encerrado a palestra. Bom, eu acho que nós passamos aí dentro do tempo disponível por esse conceito. O conceito que nós queremos aqui deixar bastante forte é essa condição da competição, da necessidade dos terminais continuarem os seus investimentos. Temos aí grandes perspectivas. Eu acho que é um momento, estamos passando por essa tempestade, mas quando você está passando por uma tempestade, você não pode parar, você tem que continuar correndo, continuar se movimentando. Eu vejo com otimismo este fechamento. Temos ainda muitas coisas para superar, mas eu vejo com muito otimismo e vejo com o setor muito resiliente, e foi dessa maneira que ele se mostrou. Nós estamos todos preocupados em garantir a segurança dos nossos trabalhadores e, portanto, fizemos uma série de medidas e, infelizmente, temos aí conseguido mitigar bastante isso. Então, nesse momento, eu agradeço aí mais uma vez, professor Rogério, professor Ademar, já um parceiro aí de longa data nesse desenvolvimento, também aí no segmento, temos discutido aí com o professor muitos temas, e parabenizo a todos os organizadores aí do CIDESPORTES por ter criado esta marca e ter criado este fórum de debate que tem aí trazido importantes players, importantes pessoas para discutir os temas, e todos os anos nós nos entusiasmamos, trazemos temas novos. Então, parabéns a todos, para mim foi um prazer participar aqui, me coloco à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.